Ainda pouco conhecido, o conceito de ESG, sigla em inglês, que corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, será cada vez mais cobrado em empresas, principalmente de quem produz alimentos. Bom, pensando nisso, o sistema FAEP-Senar Paraná, de forma pioneira, incorpora o ESG na rotina de suas atividades e cria uma diretoria específica para promover a incorporação de processos sustentáveis na agropecuária estadual e agregar valor à produção. A Fabiana Romanelli é quem está à frente dessa diretoria e o Sérgio Mendes conversou com ela esta semana. Acompanhe. Que benefícios você elencaria que o produtor teria adotando essas boas práticas de produzir alimentos através do ESG? A produção de alimentos é um ótimo exemplo. Então, com pequenas mudanças no solo, e a gente já tem estudos feitos, inclusive pela Embrapa, né? Se a gente, às vezes a gente pensa assim, eu vou ter que fazer uma mudança nas práticas que eu tenho, por exemplo, nas questões ambientais. Às vezes a gente já pensa assim, vem alguma coisa que é muito complicada. E às vezes é uma pequena mudança que a gente faz no plantio, que é uma pequena mudança que a gente faz na hora de fazer todo o pré-preparo do solo para poder receber a semente. E já tem estudos da Embrapa, em parceria com algumas universidades aqui no estado do Paraná, que demonstram que a gente pode, utilizando melhores práticas de preparo do solo, que a gente pode ganhar entre 15% e 20% na produção final, depois quando a gente fizer a colheita. São pequenas coisas que a gente muda. Além de ter um aumento significativo na produção, tem uma outra questão, Sérgio, que chama bem atenção. O solo com preparo adequado, ele pode absorver mais carbono do que aquele que é trabalhado da forma tradicional ou regular. E o que impacta, ele absorver mais carbono? Significa que eu saio de uma economia, de uma produção que gera carbono para ser carbono neutro e às vezes até ser carbono negativo, ou seja, eu posso vender os meus créditos de carbono no mercado, porque a produção da maneira como eu faço, eu consigo absorver o carbono de outras produções ou de outras atividades que são potenciais poluidoras. Então, a gente ganha em várias frentes ao implementar algumas boas práticas na produção, considerando as práticas de ESG. E como é que levar isso para o produtor? Como é que o produtor vai receber essas informações? Qual é o papel da sua diretoria? O papel da minha diretoria é estruturar todas as ações que a gente pode implementar, pautado naquilo que a gente já faz. Então, por exemplo, a questão dos recursos hídricos. A gente passou um período bem crítico aí nos anos de 2020 e 2021, com a seca, com a crise hídrica, racionamento, e o produtor é diretamente impactado, seja para produzir ou seja para dessedentar os animais. Então, a gente precisa olhar agora, por exemplo, para os recursos hídricos. Essa é uma outra forma, que é uma outra prática prevista no ESG. Então, a função da minha diretoria seja na situação do solo, seja na situação da água, seja na situação da gente olhar para as questões de reserva legal, para a questão do preparo para ter o acesso ao CAR, nós vamos até o produtor, por meio da maneira como o sistema FAEP-Senar já trabalha, que é por meio dos seus consultores, os instrutores, a gente vai formar, nós vamos percorrer esse Paraná, então o sistema tem essa preocupação, afinal, nós também temos que colocar em prática o G, que é a nossa parte da governança, de olhar o que cada produtor necessita na sua localidade, para que possamos dar o atendimento bem direcionado, porque a prática de ESG, ela não é uma prática coletiva, ela é uma prática individualizada, dependendo do estágio que está aquele produtor rural. Olha, a Fabiana Romanelli me disse também que o produtor interessado em conhecer mais sobre ESG ou a sua diretoria e onde e como ela vai atuar, é só procurar o Sindicato Rural da sua cidade.